pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Hoje a gente aproveita a realização do Utilities Day para fazer a nossa primeira discussão setorial. A ideia é falar um pouquinho sobre o potencial do setor de utilities na Bolsa, discutir alguns cases, comentar também pautas que são relevantes para o setor. E a gente vai contar com as participações do Marcelo Sá, que é analista de utilities aqui no Research do Itaú BBA, e do Milton Baggio, que é sócio e analista de utilities na Rio Asset, para trazer os insights aqui para a gente. Marcelo, Milton, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem. Boa. Para a gente começar, Marcelo, acho que vale recapitular um pouco o que foi esse evento, os principais destaques, e acho que é um bom ponto de partida aqui para a nossa discussão. Não, perfeito. Esse foi o primeiro Utility Day que a gente fez no Rio de Janeiro. Tivemos mais de 100 investidores aqui presentes. Foi um dia bem interessante porque a gente conseguiu juntar especialistas do setor com companhias. Então a gente teve um professor da PUC especializado aí no setor de energia, a gente teve a ANS aqui participando também, e tivemos algumas empresas como Energisa, Eletrobras, Eneva, participando aqui do evento. Acho que os principais pontos que a gente discutiu aqui na reunião, a gente falou muito sobre curtailment, falamos muito sobre preço de energia, muito sobre o leilão de reservas de capacidade, e tiveram algumas discussões mais específicas das empresas, por exemplo, como o processo de turnaround da Sabesp, como isso evoluiu, e outras questões ali referentes a risco de modulação, que a gente também discutiu na reunião. Perfeito. Milton, a gente faz de tempos em tempos uma pesquisa com investidores institucionais, a pesquisa está na 5ª edição, e coletando aí a resposta dos mais de 110 investidores, o segmento onde a gente vê o mercado mais overweight é justamente utilities. Então eu queria pegar isso como gancho para perguntar como na Rio vocês estão vendo o setor, se há otimismo e quais são os seus principais destaques também do evento. Com o setor a gente está bem animado, as maiores posições do fundo são no setor de energia elétrica. A gente vê um retorno bastante bom, bem acima do que seria uma NTNB longa, e com um risco que é um risco do setor, um risco tipicamente baixo, né? Então, você vê distribuidores como a Equatorial, Energisa, negociando com esse spread, né, do quanto a ação está com taxa de retorno interna implícita versus a NTNB, em níveis muito altos, em níveis que talvez perto da época do impeachment, da Dilma, a última vez você viu spreads tão grandes. E a nossa percepção é que as empresas, bem ou mal, elas são, de certa maneira, principalmente distribuidoras, blindadas de boa parte do risco, né? A regulação é uma regulação que já é bem madura no Brasil, tem muitos anos que a ANEEL existe, o processo na ANEEL é um processo bastante transparente, tem idas e vindas, mas a gente acha que a regulação acaba sendo bem sólida e as empresas acabam sendo bem protegidas do cenário macro. Então, ao longo do tempo, se os juros for mais altos, isso acaba sendo repassado na tarifa. Boa parte da estrutura de custo custo de capital é repassado na tarifa. Então isso ajuda bastante a proteger o retorno do investidor, ser realmente um retorno investir mais. Em outros segmentos como geração, a gente também tem posição, mas aí tem mais assunto, tem mais dúvida. Curtailment é uma questão, preço de energia é outra questão, mas quando a gente olha a distribuição em si, a gente vê um retorno bastante atraente. Boa. Antes da gente aprofundar mais nos cases, Marcelo, acho que vale comentar um pouco dessas pautas setoriais, começando por preço de energia. Queria perguntar como você vê tendência de evolução de preço no curto e no longo prazo, e também entender quais que são os principais fatores que devem influenciar nesses preços. Então, como eu falei, né, esse foi um tópico que a gente discutiu bastante aqui no evento. Eu acho que preço de energia tem uma correlação muito grande com hidrologia, com a situação dos reservatórios, mas a gente está vendo agora, nos últimos meses, uma situação atípica, situação que a gente não esperava. A gente está numa situação em que o reservatório está super cheio,
a hidrologia está boa e a gente está ali com preços subindo toda semana. Então, quando você olha para a curva DECID, que a gente chama, que é a curva, como se fosse um consenso de mercado para preço de energia nos próximos anos, toda semana você tem um aumento. Então, você tem uma situação que você está com preços acima de R$ 250 para o segundo semestre desse ano, com uma situação hidrológica e reservatório super bons. Tiveram alguns fatores que explicam isso, tem uma mudança no modelo de preço que trocou ali a curva do CEVA, que é a curva de aversão ao risco, e na prática você está dando um peso maior para as piores séries de chuva, né? Então isso faz com que você termine tendo ali um preço mais elevado, e eu acho que com uma forma como a matriz está crescendo, né, a gente está adicionando mais renovável, a gente não constrói mais hidrelétrica com reservatório, então a gente precisa de mais térmica para atender a ponta, atender aquele horário de pico quando cai a geração solar. A gente entende que essa volatilidade vai aumentar no setor e isso vai fazer com que o preço de energia suba, né? Então eu acho que muita gente tinha uma cabeça bem negativa para o preço de energia por conta de uma sobreoferta, mas a gente está percebendo que você tem uma sobreoferta, mas em alguns horários você não tem uma sobreoferta e o preço vai estar mais alto nesses horários. E a empresa, enfim, o que tiver te contratada, por exemplo, ela vai se beneficiar dessa recontratação no preço mais alto. E por outro lado, quem estiver precisando comprar energia vai ter que olhar para a situação e vai perceber, poxa, será que eu quero tomar esse risco? Não é melhor eu zerar essa posição? Porque se chover um pouco pior, o preço pode subir muito. Então eu acho que tem uma mudança ali de paradigma que eu acho que vai evoluir aí nos próximos meses. E hoje os papéis que se beneficiam disso, por exemplo, como a Eletrobras, a nossa visão não reflete essa melhora de preço de energia, porque o mercado ainda tem dúvida de como isso vai funcionar. Acho que estamos ainda no período chuvoso e a situação tá desse jeito, mas quando a gente entrar aí no período seco, a nossa visão aqui é que esses preços vão subir. E acho que o outro ponto que fala mais com preço de longo prazo tem a ver com o custo marginal de expansão, que a gente entende que está subindo, porque para você construir um projeto novo, por exemplo, de uma fonte mais barata que a gente tem hoje, que é solar, você precisa incluir alguns riscos que a gente vai comentar depois, né? Ter o curtailment, risco de modulação, um crédito mais caro. Quando você coloca tudo isso na conta, a gente acha que o preço, para você viabilizar um projeto novo, tem que ser R$ 250, que é um preço muito maior do que está hoje na curva de preço de longo prazo, que está perto de 150. Então, a gente acha que tem muito espaço para isso mudar. A Eletrobras falou bastante disso na reunião, Eneva comentou também disso no evento, então acho que isso vai virar um consenso de mercado provavelmente nos próximos meses, mas ainda não é. Boa. Acho que ainda sobre questões setoriais, Milton, como você avalia o cenário de curtailment, que a gente falou brevemente aí em outras respostas, e o potencial impacto disso nos resultados financeiros das companhias? Então, o Marcelo até tocou nesse ponto na resposta dele, né? Então, só para de repente dar um passo atrás, né, falar um pouco o que é curtailment. Então, energia elétrica, você a todo momento você tem que estar com a geração igual à demanda, né? E o que a gente está vendo é que tem muitas fontes que, por exemplo, a solar, a eólica, que você tem uma geração que se você não gerar naquele momento, você não gera, né? Você não consegue, vamos dizer, estocar essa energia. E por ter excesso de energia sendo gerada, o operador do sistema fala, ó, como tem que ficar equilibrado, você vai ter que ser desligado. Então desliga compulsoriamente alguns operadores que, vamos dizer, o operador está com a placa solar lá instalada, está recebendo sol, né, 2 horas da tarde, mas você simplesmente não tem demanda para aquela energia. Né? Isso é uma coisa que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? A expansão dessa geração, tanto a solar, né, que vai seguir o perfil do sol, quanto a eólica, que também não é, que a gente fala que é uma fonte não despachável, então que o operador do sistema ele não consegue ligar e desligar, né? Então ou ela tem vento e tem sol, ela vai estar gerando, ou ela ou na situação contrária ela não consegue gerar. Então essas fontes não despacháveis, elas, quando você tem excesso naquela hora de produção, ela tem que ser desligada, né? E o operador ele tem que garantir certas características de resiliência, né? Então, para não acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu no apagão
em agosto de 23. Então, isso faz com que o gerador solar, o gerador eólico, colocou um parque achando que ia gerar o tempo todo, ele está vendo o parque ser obrigatoriamente desligado durante um pedaço, muitas vezes, não desprezível da geração, e a receita dele cai, né? Então, isso tem um impacto direto para essas empresas, né? Quem tem geração eólica e quem tem geração solar, mas o que a gente está vendo no setor como um todo é um aumento muito grande da volatilidade de preço, né? Então, se eu voltasse alguns anos atrás no setor, o preço era semanal, né? Então não tinha nem preço, diário, quanto menos horário, e agora a gente está vendo preços horários com uma volatilidade muito grande ao longo do dia, né? Então você, na hora que o sol tá pindo, você vê uma produção muito grande de energia solar, não só nas fazendas, né, solares, né, nos grandes parques solares, como também na GD, no telhado das casas. E naquele momento está sobrando energia, né? Então, quando você olha em outros mercados que já estão vivendo isso há mais tempo, nesse momento que o sol está pindo, tem vários mercados que o preço é negativo, né? Então, aqui no Brasil, a gente não está com essa volta ainda de preço. Tem um preço mínimo horário, um preço máximo que, comparando com outros lugares do mundo, não tem essa volta toda, não tem essa variação toda. Mas isso também, na nossa cabeça, além de gerar, vamos dizer, esse prejuízo financeiro para as empresas que colocaram um projeto de pé, achando que iam gerar o tempo todo e se viram com uma restrição na geração por estar sobrando energia, gera oportunidade para quem consegue também estar gerando na hora que está faltando, porque quando chega no começo da noite, você está vendo uma demanda muito grande de energia, porque a produção solar acabou. Isso gera uma oportunidade para quem tem flexibilidade, né? No Brasil, quem tem flexibilidade são as hidroelétricas, né? E as térmicas, que inclusive tem uma outra posição da carteira que é a Eneva, que tem justamente essa flexibilidade de ligar e desligar e conseguir atender a demanda no momento que é preciso. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre pipeline de leilões, Marcelo, juntando aí na mesma pergunta, tanto leilão de reserva de capacidade quanto leilões de saneamento. Não, perfeito. Acho que complementando o que o Milton falou, para endereçar esse problema, né, você falta ali potência no final do dia, né, quando cai ali a geração solar, você precisa de uma outra fonte despachável para poder atender isso. Estão fazendo esse leilão, é um leilão para contratar térmica e hídrica, é um leilão que a gente acha que vai ser bem grande, a gente está falando aí de 12 a 15 GB que podem ser contratados. Copel, por exemplo, é uma empresa que tem projeto hídrico que poderia participar. Eneva, dos players de térmica listados, é uma empresa que tem bastante projeto existente e novos que poderiam ser contratados. As regras já foram publicadas, de certa forma, em algumas portarias, não tem tudo ainda definido, mas pelo que saiu, a gente acha que é um leilão muito positivo para as companhias e tem uma chance grande de gerar valor. A gente está bem empolgado com a Eneva, a gente também gosta bastante do case e acha que ela pode gerar bastante valor no leilão, e hoje isso não está precificado na ação, na nossa visão. Além desse leilão aí de reserva de capacidade que está marcado para junho desse ano, a gente tem alguns leilões de saneamento para acontecer esse ano. Então agora em abril tem o leilão do Pará, de saneamento, então são alguns blocos que vão ser vendidos no estado do Pará. A gente acha que Equatorial, que é uma empresa que a gente gosta também, tende a participar. Ela hoje opera uma concessão de distribuição de energia no Pará, então poderia ter sinergia em você operar o business de distribuição e o business de saneamento em conjunto. A gente não tem muita experiência no Brasil isso, tem uma concessão pequena que é feita desse jeito no Amapá, mas agora a gente talvez tenha uma escala maior para provar que esse talvez seja um modelo que faz sentido. E a gente acha que no final do ano, tem algumas conversas acontecendo, não tem os números ainda confirmados, deve ter ali um bloco de concessões no estado de São Paulo que vão ser licitados. Hoje são concessões operadas aí por empresas menores, empresas municipais, e isso pode ser bem representativo. Então a gente está falando talvez de um bloco de cidades que demandem algo como 25 bilhões de reais em investimento aí por um período
longo, mas é bem significativo. E a gente acha que a Sabesp, que também é um outro papel que a gente gosta bastante, deve participar desse leilão e tem grande chance de ganhar. E dado que ela hoje já opera São Paulo, então ela teria mais sinergia, tem mais escala, hoje ela tem um balanço desalavancado, mas a gente não tem ainda os termos desse leilão ainda divulgados, mas tende a ser no quarto tri ainda de 2025. Boa. Acho que pegando esse gancho final de saneamento e Sabesp, Milton, acho que há um otimismo aí na média dos investidores pro case, né? Queria perguntar como você vê esse processo de turnaround da companhia e também como a gente consegue projetar Sabesp aí nos próximos meses. Essa Sabesp é uma outra posição que a gente também tem no fundo, tanto diretamente quanto indiretamente devido à posição que a gente tem bem grande de Equatorial. E daí quando a gente normalmente pensa em turnaround de empresa pública, a primeira coisa que vem à mente é a corte de custos, né? Só que as oportunidades que a gente vê para a Sabesp vão muito além disso, né? Muito além do corte de custos, e a nossa impressão até é que o corte de custos ele talvez não seja feito seja tanto foco da empresa nesse primeiro momento. Eu vou explicar por quê um pouco mais para frente, mas assim, o motivo da privatização, né, o que levou o governo do estado a querer privatizar era melhorar o acesso da população ao saneamento, né, universalizar mais rápido, melhorar a qualidade do serviço de saneamento. Então, assim, para isso a gente entende que o foco número 1 da Sabesp, da diretoria nova, está sendo em entregar o investimento muito grande que tem que ser feito para fazer isso de uma maneira prudente e conseguindo que esse investimento seja reconhecido pena base, que ele seja bem feito. E do lado regulatório tem muitas avenidas que a empresa pode capturar valor que vão além do custo, né? Tem a questão da receita, então a Sabesp ela tinha uma grande quantidade de desconto que era concedida para grandes clientes, né? Que isso foi revisto rapidamente, e era um número que rodava em torno de 800 milhões e vai cair para possivelmente mais perto de 300 milhões, isso no horizonte curto. Então isso é uma geração de valor muito grande que a diretoria nova fez. E na parte de custos, assim, eles estão fazendo, assim, eles estão no processo de fazer um PDV, mas tem um lado assim da equipe operacional, que é o grosso dos funcionários da Sabesp. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, você não pode cortar um pedaço grande da equipe operacional e depois ter um problema de não estar atendendo a população corretamente. Então, eu acho que isso está sendo feito com bastante cautela, né? Os investidores entendem que é muito importante você prestar um serviço de qualidade, né? E isso vai dar até respaldo para a empresa cortando cortando conforme for o caso, ajustando o tamanho do quadro ao longo do tempo. Do lado regulatório também normalmente tem várias oportunidades. A gente é investidor de Equatorial, que foi investidor, né, que colocou o dinheiro, um investidor âncora em Sabesp, e eles têm uma experiência muito grande no relacionamento regulatório, né? Então, isso de otimizar o lado regulatório, de conseguir extrair valor da regulação, se enquadrar bem nas regras que são dadas, isso é uma coisa que a Equatorial faz muito bem no setor, e a gente entende que essa expertise, de certa maneira, vai ser replicado na Sabesp também. Acho que até só complementando aqui, acho que vários pontos que o Milton falou, acho que o Daniel hoje, né, o CFO da Sabesp, também terminou ali concordando, né? No fim do dia ele comentou isso, né, desse cuidado dessa redução de headcount, dado todos os desafios de universalização, do mega foco na universalização, de você manter uma relação boa com o Estado,
né, que vai olhar novas oportunidades, mas também tem que olhar com cuidado, mas eu acho que isso foi passado com bastante detalhe aqui ao longo do evento, né, iniciativas que a empresa está tomando para ficar mais eficiente, que não é só cortar pessoal, né, tem muita coisa no lado de serviços terceiros que ela pode fazer, que ela já está fazendo, falou que aumentou muito também, por exemplo, né, o escopo de fornecedores que atendem a companhia, né, antes era estatal, tinha menos fornecedor que queria atender, porque tinha que fazer licitação, então acho que tem muitas mudanças aí acontecendo, a gente deve ver ali uma melhora de desempenho acontecendo aí nos próximos trimestres. Perfeito, acho que ao longo da conversa vocês foram falando alguns nomes, né, mas acho que para fechar e deixar de uma forma resumida para o ouvinte investidor, queria perguntar para vocês dois quais são as principais teses, aquelas que mais animam vocês, tanto a gente aqui no lado do Research, quanto o Milton pela Rio, para a gente listar esses nomes e complementar as que vocês já falaram ou explicar as que vocês ainda não citaram. Vai lá, Milton, por favor. Então a gente tem posição em várias empresas do setor, falei algumas, mas assim, as duas maiores são Equatorial e Energisa, que é como eu falei, assim, são empresas que são muito sólidas, têm um histórico de alocação de capital muito bom, né? Então aí a gente vê elas muito descontadas, né? A Equatorial, ao longo do tempo, ela começou como uma empresa bem pequena, que tinha uma distribuidora no Maranhão, foi crescendo, e sempre com uma alocação de capital excepcional. Ano passado, mais recente, foi a própria Sabesp, né, que foi, na nossa visão, foi um investimento muito bom que eles fizeram. E a gente vê a oportunidade, né, assim, é difícil falar quando vai acontecer. No histórico da Equatorial, que a gente já acompanha já há décadas, ela passou várias vezes, vários anos, sem fazer um M&A, mas quando tem oportunidade, ela acaba indo grande e fazendo bastante diferença. Energisa a gente vê como uma empresa que também está bastante descontada, acaba que o grosso do investimento que a Energisa faz nas distribuidoras, né, que ela dona, e que são distribuidoras que estão em regiões do Brasil que acabam crescendo muito, né, são muito puxadas pelo agronegócio, né, então o Mato Grosso é um estado que cresce muito. O último painel foi com eles, está falando que eles têm um investimento muito grande que está sendo feito, e praticamente metade do investimento é para novas conexões, né, são novos clientes. Então, eles estarem localizados em estados que têm uma economia muito pujante é uma coisa que também ajuda. E isso, a gente vê um desconto muito grande que essas ações estão negociando para o valor implícito, né? Vê uma tira implícita muito alta. Aqui do nosso lado, né? Acho que Equatorial seria a nossa top pick hoje, em relação ao retorno implícito, né, e o risco associado ao negócio e a qualidade da companhia. Eu acho que o número 2 hoje seria a Sabesp. E aí acho que número 3, 4, assim, diria que Eletrobras e Eneva são as empresas que a gente está mais animado agora. Eletrobras um pouco nessa questão de preço de energia, que a gente acha que vai ter uma reprecificação do papel quando ficar claro que o preço de energia é um patamar muito diferente do que as pessoas acham isso hoje. E na Eneva, a gente acha também que o valuation é atraente e dá para gerar muito valor nesse leilão de reserva de capacidade que vai acontecer em junho. Então a gente está com a cabeça bem positiva também. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta e resumir um pouco das discussões que a gente teve hoje aqui. Então, antes de concluir, queria agradecer novamente as participações do Marcelo e do Milton aqui no Itaú Views. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Boa.